você já está acostumado, o Big também, já faz parte da casa. Aqui é bem informal, as perguntas partem da plateia e rola assim, vai rolar um microfone aí, é só levantar a mão quem vai fazer perguntas. E eu queria aproveitar que a família do Big João está aqui, isso é muito legal. Valeu, mãe, pai. E muito bom. Muito legal, muito legal. Bom, gente, Luciano, eu gostaria só que você desse umas palavrinhas aí, só para esquentar e mandar ver. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui. A gente estava falando ali fora sobre o concílio, eu sempre acho muito, quando eu entro aqui, me traz uma esperança muito de resistência e revolução esse lugar, né? Eu sou filho de projeto social, então eu acredito muito no acesso à cultura como uma ferramenta de transformação. Então é sempre bom vir aqui nessa casa, né? Eu quero agradecer muito a minha equipe que está aqui, meus produtores aqui, a Bárbara Defante, a Verônica Beck, também o nosso queridíssimo Bernardo. Tem mais alguém da vitrine aqui com a gente? Só estava assim da vitrine. Tem mais alguém aqui? Tem um ali que fez direção de arte, a Mafia, né? Essa é a minha equipe que está aqui. Cinema é coletivo, ainda bem, né? E a gente teve um trabalho muito legal, criativo, assim, muita soma. E foi muito bom poder filtrar as ideias dessa galera. Então eu queria agradecer eles, assim, e dizer, cara, eu sempre falo que Casa Branca é um filme ancestral, assim, um filme que eu tenho uma responsabilidade como realizador preto, oriundo de favela, de fazer um filme reverenciando os meus ancestrais, né? Para a gente poder continuar essa luta e trazer o corpo preto para a tela, o cinema para a tela, nesse lugar onde a gente usa o afeto como a narrativa principal, né? É ancestral. Então eu sempre falo isso, assim, e reverencio muito os meus ancestrais, né? Eu escutei agora a metáfora do arco e flecha, né? Que é muito interessante, que é você esticar lá atrás para poder atingir lá na frente. Isso do Marcelo D2, estou copiando aqui essa frase, não sei se é dele, mas eu vi agora. Mas enfim, só queria dizer isso, assim, e também agradecer muito a Magna Domingos, que passou por conta dela antes. Hoje eu tive a honra de ler um livro dela para minha filha. Eu fiquei muito emocionado e falar, cara, que bacana a gente poder ter uma mulher preta, empoderada, multiartista, onde traz a literatura jovem para minha filha. Então eu acho que o Casa Branca é sobre isso, a gente falar da periferia, da favela, nesse lugar agora de subversão, assim. Acho que é isso. Bacana. E aí, Big? Contigo. Eu estou feliz pra caramba de estar de volta aqui no Ponto Cine. É um lugar que sempre me abraçou, que é muito referência para mim, desde quando eu era criança, que vi Turma da Mônica, e depois quando eu terminei o ensino médio e vim atrás do meu primeiro emprego, e quando depois surgiu uma oportunidade do curso de Polo Audiovisual aqui no Ponto Cine. Foi inclusive quando eu conheci o Luciano, foi meu professor, o Fernando Barcelos, com a Luciana Bezerra, e anos depois reencontrando o Luciano, né, quando ele me convidou para fazer o teste para o Casa Branca, e tá de volta aqui, né, agora na tela. O dia desse era ali vendendo pipoca, então isso é muito gratificante, né? O Ponto Cine realmente faz parte da minha história e que essa história continue, né, vida longa. Muito legal, o Felipe também está ali. O Felipe é um grande ator, diretor, e passou também aqui pelo curso, foi seu aluno. Isso é muito bom, a gente reverenciar, né? Mas o que me chamou muito a atenção, o Luciano, no seu filme, só para dar um esquenta, é que você abordou um tema que está tão assim em voga, que eu estou passando por essa situação. Minha mãe tem Alzheimer, mas quando esses temas são retratados, assim como também a memória da ditadura, sempre através da classe média, sabe? E de repente você põe esse foco, né, com a galera assim, da dificuldade, né? E eu acho que muita gente se identificou e se identifica e vai se identificar com o seu filme nesse aspecto. Parabéns.
Obrigado. Engraçado que a gente filmando, a gente percebeu que é muito comum, assim, as pessoas terem na sua família, nesse caso com doença de Alzheimer, assim, pessoas da equipe vinham falar comigo emocionada durante o processo, eu lembro disso. E hoje teve uma menina do Perifa.com lá, se não me engano, que me entrevistou, e ela falou uma coisa que eu fiquei arrepiado. Ela falou, cara, é a primeira vez que eu vejo um filme de ficção na favela que traz o Alzheimer nesse lugar, da favela. Então eu gosto muito do singular, cara. Então é legal quando você parte do singular que se torna universal, né? Então acho que é sobre isso, é uma história do povo, né? Eu fico muito ligado, o povo me inspira muito. E é um filme feito com muito coração, assim, apesar de ser uma dor, a gente tenta, através dessa dor, tentar ter leveza, assim, que envolva. Então eu espero que o grande público se envolva mesmo com o filme. Não, que caramba, bicho, essa parada de você pegar o Alzheimer com a galera da favela, o garoto lá que, porra, pra ganhar a menina, ele só fala palavrão, porra, pô, te amo pra caralho, pô, mas tá sofrendo como todo mundo. Pô, isso é genial, isso se aproxima demais, isso é genial. Lembrando aí, gente, que é só levantar a mão, o dedo para fazer as perguntas, tá legal? Eu sei que o pai e a mãe do Big, assim, pô, davam uma represália nele, porque ele não queria nada, mas o cara estrelou agora, com a técnica dele ali para falar. Né? Pô, mas muito legal. E Big, parabéns aí por você segurar essa onda, levou muito bem. Eu acho que deve ter tido uma preparação muito boa, porque o Luciano já tem esse trabalho de preparação. Não sei nem quem fez a preparação do filme, mas você tem muito disso daí, né, de trabalhar o ator, né? Sim, eu amo dirigir ator, eu amo a relação diretor-ator. A gente teve uma pessoa que foi incrível, que é a Fátima Domingues, junto com o João Nascimento também, que é uma pessoa que eu admiro muito, então, trabalha muito com jovem também, diretora de teatro também, preparadora de elenco. Acho que o Big pode falar um pouco desse processo, mas eu posso dizer para vocês que, assim, achar o Big foi um alívio na minha vida. Porque quando eu comecei a escrever, eu falei, caramba, como é que eu vou achar esse ator? Eu estava muito preocupado em achar. Aí quando eu vinha da oficina aqui, já fiquei de olho nele ali na oficina. Aí quando ele fez o teste, acho que a Bárbara estava no teste no dia, assim, eu aliviei, achei meu protagonista. Então, assim, eu agradeço muito o Big também, a dedicação do Big e a alma que ele prestou por Décimo. É verdade. O processo de preparação do filme foi fundamental, né? Inclusive, ela não chegou a estar presente no set, mas a gente ia gravar tal cena, ela já estava ligada, já estava perguntando no WhatsApp, tá bem pra cena, pensa nisso, lembra daquilo ali, lembra de... Então ela foi quase assim, pegava na mão, entendeu? Mas ao mesmo tempo no sentido de instigar a gente mesmo, né, a criar. Ela tem uma metodologia que fazia a gente visualizar, né, as ferramentas do nosso repertório, né, com mais facilidade. Então o trabalho de preparação foi maravilhoso. Foi mais ou menos o mesmo tempo que a gente durou para gravar também, né? Foi um mês de preparação. Um mês. Foi mais ou menos um mês e meio gravando. E aí, assim, a Fátima, ela é realmente fantástica e ela conseguia fazer de uma forma que ela trazia referências externas, sim, mas ela também trazia essas referências a fim de provocar justamente a gente a buscar o que estava dentro. Então foi uma parada, foi uma parada muito de doação, né? E de autoconhecimento, e se revisitar, e se reencontrar. Então assim, foi um processo muito bonito e, pô, até hoje eu tento utilizar um pouco de conhecimento, né, pessoalmente quando eu vou fazer algum trabalho, principalmente de drama. Mas dá pra tu usar em qualquer coisa, de verdade, é geral. Muito legal, muito legal. Ó, temos uma pergunta lá em cima. Agora disparou, agora daqui a pouco a gente não consegue falar mais. Tem mais duas ali, depois tem você aqui, tá? E tem outro ali. Vamos falar o nome, tá? Se apresentar que a gente está gravando. Alô? É audiovisual. Oi, eu sou a Lu Cunha, atriz de formação, enfim. E eu queria, na verdade, perguntar qual ano que vocês filmaram, se foi esse ano, e quanto tempo
para sair das gravações até chegar às telas do cinema. E também perguntar, porque o filme tem muita representatividade, a gente trazer pessoas negras, tem uma representatividade LGBT, enfim. E quando você, Luciano, foi escrever o roteiro, já era uma coisa que você trouxe no roteiro, você tinha essa preocupação, porque, assim, eu sou uma mulher gorda e eu estou agora me descobrindo como atriz, enfim, sou cientista social, mas agora descobri como atriz. E uma das coisas que me travam nesse processo é porque, como uma pessoa gorda e retinta, eu não me vejo representada. Então, ver um filme protagonizado por um homem gordo, artista, é muito representativo para mim. E eu queria, sabe, porque muitas vezes, quando a gente vai buscar papéis, pessoas gordas não são tidas como os atores para aqueles papéis. Quando você construiu essa história, você tinha esse protagonista na sua cabeça? Você, quando foi escolher o elenco, você estava aberto para outros corpos e outras pessoas, né? Outras identidades? Enfim, fica o questionamento aí. Obrigada, gente. Então, a gente demorou muito tempo, né? Assim, fazer cinema no Brasil realmente é muita resiliência, muita paciência. Foram muitos anos, assim, sei lá, 7 anos, desde o início, quando eu tive a ideia. 7 a 5 anos, não sei, isso, porque teve a pandemia também, e foi muito legal, porque quando a gente parou, os produtores pediram pra gente focar no roteiro, eu lembro, assim, falando, Luciano, foca no roteiro, a Bárbara e a Gisela falaram muito isso, então a gente ficou trabalhando muito o roteiro, assim, e aí foi bom também, eu focar. Hoje em dia eu aprecio muito esse lugar de trabalhar muito o roteiro, foi um grande aprendizado nesse lugar, assim, então demorou bastante, que a gente teve, eu lembro que na primeira captação eu já queria filmar. Aí falei, calma, a gente vai captar mais, calma. Então eu tive trabalhando muito a minha paciência. Então fazer cinema realmente é muita paciência e resiliência. Mas demorou, mas acho que foi um tempo interessante. Nossa, a gente filmou em 2022, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Né? E depois teve um tempo bom também de pós, foi um tempo gostoso, de ficar montando, tranquilo. Então esse filme é filme feito com calma, com delicadeza, com afeto. O tempo foi o nosso aliado, assim. Então, era baseado numa história real, né? Esse menino, eu vi ele criança, ele virou amigo do meu irmão, o Dé, e ele era um adolescente gordo. E eu tenho uma frase que eu aprendi no Nós do Morro, que eu lembro que o Gucci me falou uma vez, que nunca mais vou esquecer, eu sou muito ligado em frase, que ele falou, quando dizem que é torto, eu adoro. Eu quero torto, eu não quero reto. Então, quando você vai num padrão do protagonismo, até no preto, às vezes, você tem um padrão que você fala, cara, padronizou também esse lugar. É importante ter preto lá, mas a gente é diverso, né? E aí eu queria que esse menino jovem, gordo, fosse o herói do meu filme. Eu queria que ele fosse o que carregasse a narrativa. Isso foi de propósito. E eu comecei a buscar referências, assim, muito difícil de achar. Lembro que eu achei o Preciosa. Preciosa tinha uma densidade que eu não queria para esse filme. Aí eu curti. Falei, pô, singular. É esse caminho que eu vou. Então foi proposital. E eu dou aula também, eu dei aula para adolescentes Nós do Morro durante muito tempo. E essa coisa do gênero, eu percebi que eles têm uma agilidade de normalizar muito rápido, porque eu lembro que eu fui numa festa e ele falava assim, professor, hétero aqui aqui é ser hétero, aqui é careta. Aí eu falei, cara, é uma normalidade que eu acho que assim, tem que ter essa naturalidade, que é uma geração muito empoderada nesse lugar. Eu acho isso lindo, sabe? Então, o filme tinha que ter isso, né? Você tem a figura do Kiba, que é fenômeno, assim. O Kiba, eu aprendi muito com ele também na preparação ali, caso lá. Então, essa diversidade, tanto do corpo preto quanto de gêneros no filme, é real, é genuíno. É o que há, assim. Eu queria muito que fosse para a tela, então eu fiquei ligado nisso e dosei isso no filme, sabe? Mas eu ainda acho que é importante ter esse protagonismo que eles consideram torto para eles e que é muito importante. Queria até, falando sobre essa questão da gente se ver nos espaços, é muito também da gente se colocar nessa posição de criar, né? E também a gente tem que criar essas oportunidades, elas não vão aparecer. A gente tem que criar. É um esforço conjunto, né? O esforço do Luciano de já ter pensado nesse roteiro e ter imaginado que ele vai encontrar um cara assim. E foi um esforço meu de estar
procurando um caminho de, pô, não, uma hora vai aparecer esse papel, porque eu pelo menos acho muito difícil de vocês conseguirem falar um filme de protagonismo de um cara negro, gordo, de aproximadamente 18 anos, gravado na Baixada Fluminense, né, e que ganhou 4 prêmios no Festival do 11 prêmios no total. A gente, porra, foi exibido na Itália. Então foi um filme gravado aqui em Mesquita, com um cara gordinho de Guadalupe, com o diretor dali do Vidigal. Uma bobeirinha que a gente acreditou e deu certo. Então acho que a gente começa. Talvez não exista aquilo que a gente quer, mas a gente tem que plantar hoje. Essa bobeirinha tem quantos anos, né? Lá do Vidigal tem quantos anos essa bobeirinha? 38 anos de existência. Essa bobeirinha que a gente Não, vai fazendo. mas é legal que ela fez uma pergunta também que é bom responder. Eu lembro quando eu queria Thalita, eu queria uma menina jovem preta retinta, assim, então muito isso na minha cabeça, sabe? E aí a Gi, ela entrou no teste, assim, nossa senhora, tipo, aí eu falei, cara, ela é preta, não é retinta, mas ela me arrebatou, assim. Eu lembro que a gente foi almoçar e tipo assim, nossa, a menina me tonteou, né? Então que era um fenômeno. Então eu mudei também, então às vezes você se adapta ao que o acaso te apresenta também. Vamos lá, outro. Boa noite. Aí. Vai tirar, assim, gostação de voar, assim, vai falar. Tá saindo. Isso é necessário. Bom, boa noite. Meu nome é Ivanise. Obrigada. E é ficção, mas é a pura realidade de quem vivencia a situação no nosso país em relação à saúde, famílias, enfim. Eu queria saber do Big quanto do Dé tem em você, porque para mim soa tudo tão natural, como se você estivesse com a sua avó, vivenciando aquilo. Você já passou por alguma situação igual? Você tem conhecimento? Porque parecia que você estava ali em família mesmo. E é tão difícil, porque às vezes a gente sente no ator uma coisa forçada, né? E em momento algum eu vi isso em você, nem nas lágrimas, em nada. O carinho que você tem com a sua avó no filme. Você tem com a sua mãe em casa, com a sua avó? Ela fez assim, ó. E aí, mãe, eu sou carinhoso, mano? Muito. Tá vendo? Então, pra gente chegar nesse resultado tem um pouco de muita coisa, né? Até chegar nisso tudo. Então, não é só mérito meu, foi de verdade uma preparação muito intensa, a gente buscar esse sentimento, né? Tive alguns casos também familiares, né? Não necessariamente com Alzheimer, então tudo isso também junta, né? A gente vai, é realmente um trabalho muito intenso e o trabalho do ator se faz de conta, né? A gente brincar de acreditar naquilo ali e viver aquilo ali. Então eu realmente vivi aquele carinho com a Teca, sou apaixonado na Teca até hoje, né? A gente realmente se doa muito, se empresta, né? Vive aquilo ali. E daí que surgem, né, laços assim, que a galera leva mesmo pra vida, inclusive, né, nesse trio, né, que leva o filme, que o Adrianinho, o Martins e o Dé, né, o Ramon e o Diego são amigãos meus, a gente se fala sempre, estamos sempre saindo juntos. Então uma parada que realmente o que foi refletido ali pelos personagens a gente acabou vivendo. O set mesmo era uma sinergia muito forte, todo mundo muito em prol, era figurinista ajudando o cara do microfone, era a galera que levava comida, né, que é o catering, se meteu na figuração. Então era todo mundo fazendo um pouco de tudo, né, todo mundo ajudando em tudo. Meu filho estava com 1 ano na época, aí ia pro set, e aí todo mundo ajudando lá,
que a criança queria falar na hora do rec. Então, assim, todo mundo querendo fazer, todo mundo se ajudando muito. E esse processo foi bom por causa disso, foi muito coletivo, né? E aí, porque assim, também tem muito um estigma que, não, o ator é chato, porque o ator não pode ficar um pouquinho em pé. Porque, mas assim, a galera realmente estava num propósito de, assim, pô, vamos deixar a galera bem, porque na hora do rec vai estar bom, e tava todo mundo assim, pensando muito no resultado, em fazer bonito, independente de qualquer coisa, ninguém com frescura de nada. A gente mesmo do elenco também não ficava dando trabalho. Não, não possível. Ela só olhando assim pra minha quente. Nós nem demos trabalho, né? Eu sempre estava ali no lugar, né? Nunca esqueci um ar. Sempre chegava no horário, o cara do motorista né, só me elogiava. Era, poxa, era 1 hora certinho no almoço, nunca era 1h20. Era antes. Tá vendo? Ela tá de prova. Foi um processo muito coletivo. Legal, legal. Vai lá. Tá. Boa noite. Bom, primeiro parabenizar aí o filme, eu acho que foi incrível. Eu tive a oportunidade de ver um trecho lá no festival de cinema, no Encontro de Cinema Negro, Os Ossos no Bumbu, mas eu não consegui acompanhar o filme todo. E aí eu acompanho a trajetória do protagonista há 25 anos, eu conheço ele um pouquinho. E aí, assistindo o filme, eu vejo muitas coisas dele, né? E aí a amiga comentou aí a respeito do carinho, e aí acaba sendo uma pergunta coletiva, né? Nós que somos amigos dele há muitos anos, né? A gente identifica esse cuidado, esse afeto que ele demonstra com todo mundo, né? Principalmente as pessoas que estão ali no dia a dia, às vezes nem no dia a dia, mas é aquele cara que liga, é aquele cara da mensagem do WhatsApp. E eu acho que a minha pergunta vem um pouco desse lugar, de como que foi o processo de você levar o João pro Dé, assim, como é que foi essa virada de chave, porque eu enxergo muito claro no Dé muitos comportamentos que são seus, são coisas suas, mas que é uma virada de chave, né? Não é a mesma pessoa. E aí a gente vê e percebe o quão verdadeiro foi esse personagem por conhecer a pessoa João Vitor. Então, o filme ele trabalha muito essa questão do afeto, né? Dessa irmandade, né? Esse objetivo comum, esse denominador comum, que é cuidar da Dona Almerinda, que na verdade também é uma inversão de papéis, que é a Almerinda que cuidava deles, né? Então é um filme que reforça muito valores, princípios. Então, quando eu falo de mim, como eu trouxe o João pro Dé, é porque é isso, é algo que se fosse na minha vida era algo que eu ia estar fazendo realmente, porque foi assim que eu fui criado, foi assim que meus pais me ensinaram. Então, não foi uma parada que eu tive que lutar para encontrar, né? Como eu falei, a Fátima trouxe muitas referências, mas a fim de que a gente encontrasse o sentimento dentro de si mesmo. Então, foi uma busca muito interna. Então, não vou falar que foi fácil. Teve sim sua dificuldade, mas era um caminho muito interno, né? Um pouco dolorido, porque é um filme muito sensível, mas foi feito com muito carinho, muito cuidado, né? E acredito que ficou refletido aí na tela. Legal. Qual é o próximo? É ali. Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Freire, pai do Billy aí. Queria fazer uma pergunta para o Luciano. Luciano, eu já vi esse filme algumas vezes, né? E assim, eu tenho observado, cada vez que eu assisto o filme, que ele demonstra muito a realidade das comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo. Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que está mais próximo da gente, mas uma questão muito pesada, ou forte ou profunda, da emoção com a ancestralidade. Em muitos momentos, passa a dor da pessoa da favela, do jovem da favela, que não tem oportunidade, e quando ele tem um problema, o Estado não o atende. Essa separação, essa cidade partida, foi pensada também por você nesse momento do roteiro, porque na verdade é uma realidade que nós sofremos. Muitas vezes, quando eu vou ver o filme, eu me sinto arrepiado, porque eu me sinto elevado a uma questão de ancestralidade mesmo. Parece que tu está vivendo aquilo.
Não é porque é meu filho ou os outros atores, mas assim, o filme, ele nos leva a essa ancestralidade, essa questão de separação, essa questão de parece que tem uma dívida, parece que tem alguma coisa faltando, e que você mostra no filme, pela dor daquele momento que o Big perde a avó, mas também pela cumplicidade entre os amigos, né? Esse amor, essa dedicação entre eles, que muitas vezes pela sociedade não é visto. Pô, esse povo de favela não tem esse sentimento. Então isso é muito profundo para mim, e eu gostaria que você comentasse isso, esse sentimento de profundidade e de ancestralidade desse filme, que é muito profundo, é muito forte. Boa pergunta. Deixa eu só fazer um parâmetro rapidinho. A história do pai, do Babu, pai do Big, no filme é um pouco a história do meu pai, assim. Eu lembro que quando eu escrevi o roteiro, não tinha aquela cena que eles se encontravam no final. E aí o Roberto Berlini também, que é um dos produtores, leu o roteiro e falou, cara, eles têm que ter um acerto de contas. E eu não tive isso com meu pai faleceu ano passado, eu não tive isso. Então essa cena, eu escrevi muito pensando o que eu ia falar pro meu pai esse dia, eu falava, por que ele foi tão ausente, assim. E aí no dia dessa cena o Big trouxe o pai dele e colocou do meu lado, assim. Eu nem me liguei, mano. Botou do meu lado, então assim. Falei, pô, você lembra, vai ser maneiro lá no Vidigal, bem profundo, e foi bonito também ver você ali presente, então só pra dizer que foi bem emotivo naquele dia, assim. Cara, eu lembro quando eu escrevi o roteiro, a gente tem a narrativa clássica, né, que você tem o personagem do vilão, né, dentro de um arco narrativo clássico de cinema, e eu nunca conseguia ter um vilão quando eu ia falar de favela. Engraçado isso. O vilão sempre foi o Estado, e eu comecei a perceber isso em outros filmes de favela também, que não tinha essa figura clássica do vilão, né? A gente sempre... Então isso você fala, a favela ela é uma figura muito resistente, né? Porque ela... Teve um filme do Brunel que eu assisti, que era Os Invisíveis, isso me marcou muito, usando o cinema como metáfora de vida. Porque, cara, a gente é invisibilizado, a gente realmente... As secretarias não sobem, até hoje só a Secretaria de Segurança que está lá presente, incoerentes. Então, essa ancestralidade que você fala, a gente falar de uma cidade partida, é muito genuíno e comum e verdadeiro nesse lugar de ter o Estado como vilão, né? Pra gente, né? Muito, muito, muito cruel, muito... Eu morei anos no Vidigal, que fica do lado do Leblon, do lado de São Conrado, que são bairros nobres, assim, no Rio de Janeiro, poder aquisitivo muito alto, então eu não conseguia me incluir na cidade, né? Inclusive, meu próximo projeto é falar sobre isso, né? Interessante, sobre cidade partida. Eu não conseguia falar, não conseguia, meu corpo, e hoje eu estou morando, sair da favela, então foi um processo terapêutico, assim, porque a cidade é nossa, né? Então a cidade é nossa, a cidade não é deles, a cidade é nossa. E teve um dia que eu fiquei 4h30 da manhã, eu fui filmar, eu fiquei olhando assim pro Vidigal, parei, fiquei esperando o carro, eu fiquei vendo tanto de gente que desce para trabalhar. Cara, tem muita gente que desce para trabalhar. É muita gente que carrega essa cidade nas costas. Então eu acho que assim, é proposital. Eu tenho uma narrativa muito clara, que o cinema iraniano me ajudou muito nisso, de fazer um filme assim, conta a história de um menino que está com a avó em eminência ali, por causa do Alzheimer, e os amigos dele ajudam ele a viver os últimos dias com a avó. Ponto, foca nisso. Mas aí tem as camadas, né? Onde eles moram, quem são eles, qual é a cor deles nessa cidade. Então isso tudo é ancestral. Essas camadas que estão ali, tanto na Dura, tanto no Meliciano, né? Tanto no poder ali no hospital que ela não é atendida, é o lugar onde eles habitam. Então é muito sobre isso. E quando você vê um filme que tem esse protagonismo e que você fala que não se sente representado às vezes, o cinema brasileiro tem esse déficit com a gente mesmo, a reparação histórica. Cara, eu vou logo na minha série, minha mãe. Minha mãe, Dona Gal, mulher preta, teve 6 filhos, trabalhava como empregada em 2 casas, assim, né? Porque ela falava, meu filho, eu vou esse horário, e ela me dava muito afeto. A gente já passou dificuldade já, mas ela sempre me deu muito amor. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, as pessoas são assim. O afeto na favela, esse lugar coletivo na favela é muito presente, cara. Lá a gente nunca teve ambulância. Passou mal, pô, chama a Kombi, chama o carro. Não tinha isso, era coletividade. Isso é muito... Eu cresci assim. Eu falei, isso tem que estar na tela. Isso tem que estar na tela, entendeu? Você vê que é o Kiba, que é vizinho que pula o muro. É a menina que vai brigar com o namorado para tentar ajudar ele a pagar o aluguel. Isso é real, cara. Mesmo na dor, mesmo no abandono, a gente é resistente. A gente está aí, cara. Tentando apagar a nossa história, não vai apagar. A gente está aí. Isso, obrigado.
E a mulher como chefe de família, né? A mulher como chefe de família, isso é fantástico. Vamos lá, qual é a outra? Titia Adriana. Ali, É. ó, vem aqui também. Tá, rapidinho. Gente, que emoção. Que filme lindo. Que filme lindo. Só um diretor que vive, que tá aí na correria para poder passar com essa nitidez, com essa verdade, né, toda essa história. E emoção também por estar aqui nesse momento, num Ponto Cine, que é um cinema que é praticamente quintal da minha casa, estou sempre aqui. Foi o primeiro emprego CLT do João Vitor, acho que o único, né? Nem trauma. Outra escala 6 por Pois é, mas assim, eu estou querendo, na verdade, chamar a atenção para o quanto que a oportunidade, como a arte salva, como esses projetos salvam, entendeu? Então, assim, tá aqui hoje, na estreia, na pré-estreia, de um filme, de um cara que é cria aqui de Guadalupe, que trabalhou nessa casa, estudou aqui nessa casa com você. Então, gente, aí como vocês gostam de dizer, são muitas camadas de emoções e de felicidade. Então, é chamar a atenção do quanto essas possibilidades, né, quanto essas iniciativas, quanto essa cultura de guerrilha, que é isso que a gente faz aqui, né, Dani? Quanto isso, então, assim, é para chamar a atenção para que as pessoas também se reconheçam nesse papel do João, que para vocês é Big João, mas para mim, né, meu sobrinho é João. E foram oportunidades que foram surgindo e que ele se foi aproveitando. Mas eu não sei se todos que estão aqui conhecem a outra verve do Big João. Ele é um humorista, né? Ele vem vem se constituindo na cena como uma pessoa que faz muito humor. Claro que a gente percebe também, aí eu creio também que seja muito a pegada da sua direção, seu roteiro e tal, que vocês dosam, né, o drama e dá aquela pitada que é real, né, que favela é isso, né, esses momentos. E aí, eu queria que você dissesse pra gente, João, como é que foi realmente essa pegada? Como é que você sai desse cara do humor, né, que é a sua grande marca, e traz pra gente essa preciosidade, né? Como é que você conseguiu fazer tudo isso? Primeiro, ela é a grande responsável, que ela que me trouxe no Ponto Cine pela primeira vez. Abriu a voz, estamos contratando, ela que mandou mensagem para a doutora, meu sobrinho está se inscrevendo aí, hein? Não? Toquei o terror. Tá perturbou, mandou mesmo o documento, imprimiu, levou lá, não sei o que, levou lá mesmo. Eu que sei, né? Aí, todo mês relatório, como é que ele tá trabalhando direitinho? Pô, do nada eu tava aqui, tava aqui dormindo na sala, chegava ela pra ver se eu Mas assim, o processo foi muito bacana, né? Qual é a pergunta? Como é que eu cheguei no drama? Como é que você sai da sua verba humorista para trazer pra gente essa preciosidade? Então, a senhora falou também do lance da gente estar dosando, né? Os tons. Foi, como eu tinha falado antes, foi um lance que a gente buscou muito viver. Então, a gente pegava ali as cenas, não tentava nem tanto se prender exatamente às palavras escritas, mas ao que a mensagem, o que aquela cena significava para o filme, e a gente pensava como é que o Adrianinho ia poder dizer aquilo. Então a melhor forma dele trazer aquela mensagem, de repente era falando um pouquinho mais baixo, falando um pouquinho assim, assado, e a gente até percebeu que depois, na montagem, algumas cenas que a gente pensava que ia ser super sério, a gente botava para ver a galera rir. Um exemplo, inclusive, que teve justamente esse desenho do Tom, né, que para mim é a cena do título do nosso amigo Diego. É aquela cena depois que ele vai e fala com a Thalita, fala que não dá mais, não sei o que, vai para casa. Aquela que está na genital, aquela de cima para baixo, né? E aí ele deita assim,
Aí chega a mãezinha dele, não sei o que, dança pra vida, né? Essa cena é maravilhosa, mas todo mundo começou rindo da cara dele, chorando. E aí depois ele começa a falar, quando ele dá aquela picadinha, pinga lágrima, todo mundo pinga junto. Entendeu? Então, assim, é um filme que tem essa nuance e foi muito nessa vibe, assim, de como esses personagens viveriam isso, como, né, por exemplo, uma outra cena que eu trago é uma que foi, inclusive, a primeira cena que a gente gravou, né, que está no meio do filme, que é aquela cena que estão os três, né, com a Dona Almerinda, eles no sentido do trem, né, sentido indo para a câmera, e aí um começa a falar da mãe de um, outro da mãe do outro, e eu respeito a mãe dos outros. É uma cena, né, que acabou ficando bem hilária. A gente queria assim, trazer uma pegada leve, acabou ficando um pouco mais engraçado do que a gente imaginou, mas a gente também não se prendeu tanto na hora de gravar assim, ó, isso aqui é um drama, ó, isso aqui é para ser engraçado. Não, você faz a cena, vamos ver a cena. E aí foi tudo tomando forma, né? E ficou assim. Bacana, bacana. Tá aqui, né? Eu sei não. Boa noite. Cara, pra mim é uma parada muito forte isso aqui que tá acontecendo, porque eu trabalho com Big e com humor, né? A gente faz show junto de vez em quando. E, cara, de todas as cenas que eu vi, a que mais me pegou, que é a do, justamente a que você tá trocando as ideias com teu pai, né? Porque o Big já me conhece há um tempo, ele sabe que eu tenho esse problema, né, de ausência, só que é o contrário, é a minha mãe, que é a pessoa ausente. Então, recentemente, né, no ano passado, a gente teve essa troca de ideia, tipo assim, pô, vamos fazer ideia, por que você fez isso? Entendeu? Então essa cena, inclusive hoje, me pegou demais, chorei pra caramba aqui, porque eu nunca tinha parado pra intimar, tipo, minha mãe, por que você fez isso? E essa cena que ele faz isso, me pegou demais, entendeu? Então assim, como que é pra você, agora falando com o João aqui, como que é pra você saber que o DER está impactando tanta gente, assim como foi a primeira pergunta, assim como está sendo com outras pessoas também, e assim como vai ser daqui para frente, na hora que o filme for lançado dia 30, né? No caso, dia 30, né? No dia que for lançado dia 30, quantas pessoas mais você vai impactar e como que isso impacta na tua vida? É um filme, é um personagem que ele trata, ele lida com situações, com contextos que atingem muita gente, né? Tanto o Alzheimer, quanto a ausência paterna, quanto o desamparo estatal, quanto a violência da segurança pública, tanto do poder paralelo quanto do poder oficial, né? Por dizer assim. Então a gente são situações que permeiam a nossa sociedade, de fato, é fácil a identificação, né, pra gente, só que no caso do Alzheimer, né, e no caso, né, da ausência paterna, não é o meu, mas como eu disse, é fácil a gente identificar. Conheço várias pessoas, tanto que sofrem com essa questão do Alzheimer, quanto a ausência paterna, né, familiares meus, amigos meus, assim como você também. Então, o que essa repercussão me dá é um senso de responsabilidade, que assim como eu fui criado por meu pai, é o senso de que eu tenho que criar meu filho, de que eu tenho que reforçar essa mensagem de que os homens pretos têm que criar família, né, tem que ter responsabilidade com a família, não é uma parada de arrumar a loirinha, ficar rico e andar de carrão, né? Então a gente tem que aprofundar essas camadas e reforçar que não é apenas isso, né? Para alguma fase da vida pode ser, mas pelo menos a mim não me cabe, não é o princípio que eu tenho e é o que a gente quer reforçar. Legal, vou pedir uma licença aqui. A gente está falando de ausência, de perda, e também o curta, né, que a Magda fez, trata disso também. Eu queria ouvir você, porque ele perde a avó que viveu muito tempo, né, e o seu personagem perdeu o filho, depois de planejar tanta coisa. Eu queria ouvir isso daí.
Obrigada pela pergunta. Queria mais uma vez parabenizar o Lu. Já tenho intimidade para chamar de Lu e já parabenizei 1000 vezes. Prazer te conhecer também, Bi. Parabéns pelo seu trabalho. E é isso, assim, eu ia falar Colo Vazio, porque o nome desse filme era Colo Vazio, e depois ele mudou para Da Sua Maria, que é a assinatura da carta. O nome desse filme, ele inclusive se tornou Da Sua Maria, porque a gente teve uma longa pesquisa, a Cláudia está aqui, a atriz principal do filme. Ela participou, a gente fez, assim que o filme foi contemplado para o edital, a gente fez uma leitura de roteiro com várias famílias enlutadas, e foi o primeiro movimento de preparação de elenco para ela. Então ela pôde ouvir várias mulheres narrando essa história. A gente descobriu que ela é baseada numa primeira história real, mas na verdade baseada em muitas histórias reais. E Da Sua Maria justamente porque essas mães querem muito, essas famílias querem que essas crianças, essas existências sejam marcadas, né? Não é o bebê, não é um ser que, enfim, tem uma existência ali, né? E a ideia é de dar voz para esse personagem que, num contexto que todo mundo dá muita opinião, é a única pessoa que não fala, que não pode ser ouvida, mas que tem muita voz, né? Então, enfim, muito emocionante, vários pontos em comum, a gente falando dessa coisa do protagonismo negro, não só por isso, mas trazer uma dor também que é muito pouco narrada na ficção, num contexto que normalmente é de muito abandono, porque as pessoas entram num luto, né? E uma das mulheres que me falou, uma coisa que mais me chamou a atenção foi justamente que foi o momento que ela mais se sentiu sozinha na vida, porque as pessoas, como não sabiam o que dizer, não diziam nada. Então ela não teve a oportunidade de elaborar esse luto, né? O luto em si é um assunto que é difícil para todos nós, enquanto sociedade. E o luto do bebê, né? Eu acho que a importância dessa história é de também trazer existência para alguém que foi amado, desejado, sonhado, e trazer um casal negro que permanece junto e continua vivendo junto num contexto em que muitas mulheres, principalmente, são abandonadas. Legal, bacana. Esses dias eu escrevi um texto, né? E porque saudade é muito difícil você falar. O que é saudade, né? E para mim a frase que mais representava saudade é de uma música do Chico Buarque. Ele fala que saudade é arrumar o filho que já morreu, né? Um pedaço de mim. E eu comparei com a minha mãe, pegando o tema do filme. Aí, você também morrer dentro daquela pessoa que você ama e que sempre foi forte pra caramba, é uma saudade que está viva. Mas, e aí? Então aquela frase, aquele verso deixou de ser, de ter todo esse poder, sabe? Porque a gente, é como o Luciano falou, a gente aprende a cada instante a gente está se reinventando, né? Eu só queria pontuar isso. E parabéns pelo seu filme, que é muito bacana. Parabéns pela sua atuação maravilhosa. Show, muito show. Tá legal? Quem é o próximo? Felipe. Não. Vai. Foi? Oi, eu tenho 2 perguntas. Falou seu nome, tá? Desculpa, Vitória. Primeiro, parabéns. Eu nasci em São João de Meriti, é a primeira vez que eu vejo um filme ficcional sobre a Baixada, então eu fiquei muito feliz de ver isso acontecer, de ver a vista da Serra do Vulcão, de ver a linha do trem que vai além, sei lá, do Ramal Deodoro, porque é só o que eu vejo no audiovisual, é sempre só a zona norte do Rio e não vai muito além disso. Então, a minha primeira pergunta é: por que Achatuba? E a segunda, eu achei muito engraçado isso da Bruxa de Blair. Muito engraçado mesmo. Já teve uma dessa na sua vida? Você já viu isso? Ou foi algo que você só achou engraçado e escreveu? É por isso que você se vê representada na tela. E eu acho que exatamente era isso que eu queria com esse filme. Porque cinema também é território. Eu falo que eu gosto muito de comunicar com o mundo através do cinema, né? O filme iraniano entendeu o Irã, o palestino entendeu a Palestina, o gente africano entender
país do continente africano. Então, quando o filme sensibiliza, eu entendo esse lugar mais humanizado, sabe? E a gente, como cineasta, contador de história, a gente tem uma responsabilidade, sim. Ele falou da Itália, assim, lembro quando a gente exibiu na Itália, eu estou mostrando o meu lugar para o mundo, né? Através das minhas lentes, através do meu olhar. Então, eu sou cria do Vidigal e é muito fácil filmar no Vidigal, muito fácil. Sou cria de lá, imagina. Mas eu falei, cara, o cinema também é sair da zona de conforto, né? E nesse filme eu queria uma favela plana, e eu comecei a dar aula em Nova Iguaçu, nós do Morro, tinha o Nós da Baixada. Comecei a observar muito esse lugar quando estava escrevendo o roteiro. E eu achava muito pulsante, eu achava tudo muito cinematográfico, assim, sabe? E eu lembro que eu fui tomar café na casa de uma senhora e o trem estava ali dentro. Então eu falei, cara, o trem também é um personagem interessante aqui. Então isso tudo foi me cativando muito como criador, sabe? E acima de tudo mostrar o Rio de Janeiro, assim. Eu falei, cara, o Rio de Janeiro não é do Túnel Rebouça pra lá. O cartão postal é do Túnel Rebouça pra lá. É muito fácil, né? O cinema carioca fica muito na Zona Sul, sabe? Então eu acho que agora tá tendo uma safra legal, até vi o Malu também, que também sai desse eixo, assim. Então tem uma safra de filme brasileiro muito legal, a gente vê o Zona Norte, tem uma camada que tem que ser, mas é pouco ainda. Eu acho que a Baixada tem que ser mais filmada. A Baixada é muito potente nesse lugar de filmar, assim, sabe? Eu fui muito feliz. Aí o Cavi Borges, que é um dos produtores do filme, ele tinha uma parceria com a Secretaria de Cultura de Mesquita. Estava fazendo alguma coisa lá, e ele conversou com a gente em reunião, falou, cara, tem a Chatuba, Mesquita, vocês querem ir lá e tal. E aí eu fui visitar e eu pirei. E o único problema que eu tive lá foi quando ele saiu e foi filmar. Porque assim, foi sinistro, mas foi maravilhoso filmar lá, assim, sabe? Então eu acho que precisa apontar a câmera para lá, precisa apontar a câmera para vários lugares do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é o Túnel Rebouça para lá, você me falou isso. Então é exatamente isso, a Baixada precisa estar nessa tela de forma mais justa. Assim. Não, só um comentário aqui sobre isso, que eu acho incrível a visão desse cara, que ele pra mim foi, até esse filme, foi a única pessoa que olhava pro trem e achava lindo. Eu achei fantástico como é que ele conseguiu achar. Não, assim, a gente com poesia, tô passando na passarela, 6h30, aquele som fica bonito, aí até eu fico. Mas assim, ele foi fantástico. E ele conseguiu fazer todo mundo achar também. Tanto é que o filme foi premiado com melhor fotografia. Né? Ele conseguiu fazer os acadêmicos do cinema olhar para Baixada e falar, tá bonito. Né? Eu acho que sim, tá bonito. Vocês assim, acreditam? Fantástico. O trem é um personagem do filme, né? E foi assim, a primeira imagem do cinema. É a magia do cinema. É porque o trem pra gente é chibatada, né? João? O trem é chibatada. A gente vai pro trabalho para sofrer, ganhar pouco e apanhar, né? O trem é paciência. Mas a gente fez uma exibição. É a magia da lente, né, gente? Desculpa. Não. Eu só ia falar outra pergunta, mas... Vai não. Não, a Bruxa de Blair... Essa é boa. Existiu. O Lúcio André, meu amigo, ele morava numa casa que era dentro do mato, e tinha uma senhora assim. E favela é apelido, né? Porque também quando tinha vitiligo, o apelido era Vit. E ficou até hoje, vai Vit. Favela. Você sabe essa parada? Favela. Hã? A Dona Enrugada. A Dona Enrugada, eu lembro que eu trabalhava na feira de carregador e tinha uma senhora que ela era toda enrugada e a gente chamava ela de Dona Enrugada em doente. E aí teve um dia que tinha um menino sempre carregava para ela. Eu falava, cara, ela paga bem. Eu falava, Dona Enrugada, a senhora quer carregador? Ela quase me matou, porque ela não sabia que o nome dela era enrugada, era uma parada inteira. Ela, o quê? Então assim, isso é muito molecada de favela. E a gente chamava a dona da casa de Bruxa de Blair. Eu falei, cara, a dona da Casa Branca vai ser a Bruxa de Blair, sabe? Então foi isso, a vida real. É isso. Aqui em Guadalupe tinha um histórico Teta Maleta, né? Teta Maleta era um cara que ele passava com um bonézinho pra trás, parecia muito o Zacarias, né? E ele passava assim, e na época tinha os orelhões, e aí ele passava sempre esfregando os orelhões na bunda. A minha mãe morria de raiva dele. Ele passou lá hoje, não vou lá falar aquele orelhão. Não, ela ficava marcando se ele passou no dia, né, pra dar um tempo da bunda dele sair. Senão ficava o cheiro de bunda muito forte, né? Isso é genial. Eu
Ele sai dançando em carro, na rua, carro parado. Era genial. Tenta Mareta. Muito legal. A gente exibiu um filme aqui do Marão, Bizarros Peixes das Fossas Abissais, que é genial, uma animação, e ele coloca lá a estação de Nilópolis, o calçadão, muito bacana. E lá onde você mora tem a galera do Guerrilha da Baixada, não sei se você conhece, é uma galera muito boa, muito boa. Vamos lá, qual é o próximo? Eu aqui. Vai lá. Primeiramente, parabenizar pelo filme, realmente muito incrível, como já disseram, as camadas de produção incríveis. A minha pergunta é relacionada, vou voltar à pauta da preparação de elenco. A Teca, né, a personagem dela, Dona Melinda, como é que foi criar esse personagem, como é que foi buscar o personagem da Dona Melinda? E pro Big João seria como é que foi criar, como é que foi a relação dentro dos sets, né, junto com ela, porque ela é uma personagem muito complexa. Ao mesmo tempo que ela não tem diálogo, de fato, né, poucas vezes ela fala, mas mesmo assim ela fala muito, ela diz muito com o olhar, né, com o ombro dela que é um pouco mais abaixo, né, ela tem uma coisa que ela fala, mesmo que ainda não tenha diálogo de fato. Eu queria saber como é que foi esse processo do elenco, né, da preparação, como é que foi achar ela também, como é que foi o processo para ela, e pro Big João seria como é que foi estar com ela no set, criar essa conexão, né, acho que é isso. Estão lindo como falam da Teca. Merecia melhor atriz. Uma peça. Maravilhosa. Quer começar, amigo? Posso começar, cara. A Teca é uma boa de pessoa, como eu falei um pouquinho antes. Realmente, em geral, ficou muito apegado. Foi um processo muito bonito. No caso, ela é de São Paulo, então ela ficou aqui no Rio sozinha. E aí ela tem um filho mais ou menos da minha idade, então ficou muito naquela coisa. E aí eu, às vezes, nem os dois estavam gravando, a gente ia almoçar juntos. Então ficava muito nessa coisa, né? E no set, pra mim, assim, foi uma coisa muito de exercitar essa sensibilidade, esse cuidado, porque de fato a gente tem um patrimônio do cinema ali no set, até que é histórica, né? Diversos trabalhos, todo mundo muito fã dela. Então, trabalhar com ela foi uma honra gigante, mas ao mesmo tempo a troca fica fácil porque ela é muito generosa em cena. A nossa preparação também foi muito boa, foi uma preparação muito gostosa, a gente conseguiu chegar num lugar, acho que foi até a parte mais rápida da preparação, né? Foi a minha cunhada, e depois a gente foi fazer os outros atores, porque assim, foi realmente muito rápido, a gente sabe muito, Teca sabe muito e é realmente uma honra, realmente. Desde quando eu comecei a escrever roteiro, eu queria muito a Teca, assim, além dela ser uma grande atriz, ela tem um físico que é muito interessante, porque eles vão carregar ela, né, levar lá nas montanhas e tal, então teria que ser uma atriz leve nesse lugar e que fosse muito boa atriz. E todo ator, quando vai fazer um trabalho, já vai procurando as falas, imagina quantas falas eu tenho, né, assim, tanto que, né, tipo, às vezes tem esse lugar, e até que imagina, ela não fala no filme, né, ela fala pouquíssimas palavras, né. Então é muito difícil, um personagem muito difícil, assim, que é um personagem muito de olhar e até que é muito elétrica. Se for no Instagram, a gente agora sabe o post que a gente fez hoje, ela dançando o caricete, desenrola, bate, quebra de ladinho. Então assim, ela é essa pessoa elétrica, sabe? Então ela é muito genial e eu queria muito ela. Mas quando você escreve cinema independente, você pensa muito, tem que pensar muito como produtor também. Falei, cara, até que é de São Paulo, como é que vai ser? E aí, eu conversei com a Bárbara, a gente conversou com o nosso grupo de produtores ali, e falou, cara, vambora, assim, vamos atrás dessa estrutura, é que você quer? Vambora. E aí também agradeço esse conforto que eu tive de poder escolher ela. Ela recebeu o roteiro, ela inicialmente ficou meio assim, porque ela tinha entendido o personagem, pedi para ligar para ela, liguei, aí ela expliquei para ela como é que era o personagem, e aí ela veio e ela já chegou super entregue. Ela tem uma coisa muito legal, que ela escuta, ela se abre, ela é muito inteligente, ela te olha. Eu lembro que a gente estava no set, ela me pedia para ligar para o médico, a gente teve um acompanhamento de um médico para falar sobre a verossimilhança do Alzheimer, e aí ela pedia para ligar, e aí o médico falava, Teca, você está no momento de demência, realmente não tem muita coisa, esse personagem está em demência.
muito difícil, assim, e era genial, assim. Ela se entregou, uma atriz inteligente, então foi um presente. Quando ela aceitou, eu falei, que bom, foi um presente. Foi maravilhoso. Ela jogou com os meninos, né? E ela falou uma coisa muito legal pra mim. Ela falou, nunca recebi tanto carinho na minha vida. Isso me marcou muito, assim. Eles foram muito carinhosos com ela. Desde a preparação, um jogo de muito carinho, tinha muito carinho, porque eu falava pra eles, galera, é uma despedida. Com ela é uma despedida. A qualquer momento ela não tem o que fazer. O médico me falou isso, que eu estava escrevendo no roteiro. Falei, quando ela faz terminal de Alzheimer, o que vocês falam? Eu falo, não tem o que falar, não tem o que fazer, é só esperar a morte. Então eu trouxe isso para a preparação e ela falou isso. Ela recebeu. Né? Era genial, assim, foi maravilhoso. Genial. Sim. Só... Alô? Alô? Foi? Alô? 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 Agora foi. Parabenizar primeiramente o filme, né? Luciano foi o professor de 2019 da turma e é muito interessante. A Luciana Bezerra teve aqui também, fez o diálogo, né, com a Festa de Léo. Tu está no elenco também, né? E o Big falou do trem. Você gostou do trem? Que até você entra ali no trem, né? Na cena acompanhando eles. Mas a pergunta que eu ia fazer, o orçamento, quanto que foi o orçamento para fazer? Tem ali 600 pessoas envolvidas diretamente e tal, né? E a outra pergunta era... que eu sou de Mesquita e a galera de Mesquita vai ver esse filme com muito carinho. Você vê ali a passarela, né? A Roda Gigante de Nova Iguaçu, aquele parque foi fechado. Eu tinha vontade de filmar a Roda Gigante para pegar aquela... Foi, está fechado. Eu queria filmar a Roda Gigante para pegar aquela imagem ali. Eu não consegui, mas no filme está lá. E o trem, a cena do trem, da morte dela, já estava no roteiro inicialmente ou foi uma coisa que foi pensada justamente por esse contato com o trem? Diretora. Não, a Bárbara fala que tem um microfone dela, ela não fala sobre orçamento. Eu pedi só alimentação e transporte. A gente fala do trem. Aí ele se fudeu da alimentação. Isso é uma pergunta complexa, na verdade, né? Porque a gente fala o valor de orçamento, Não, parece sim. que, né, enfim... Por isso que eu frisei ali os 600 pessoas. Muito cara de fazer. Por isso também, justamente, que todo filme que eu produzo eu coloco o número de empregos de diretos e indiretos, mas esse filme, em classificações internas de cinema brasileiro, ele é um filme BO, ele custou 4.250.000, com o filme, Fundo Setorial, Globo Filmes, Telecine, canal com 5 fontes diferentes de investimento. Então, era um pouquinho de cada patrocinador, por isso tem 999 milhões de vinhetas no início. Então, isso, assim, acho que a gente não está nem no filme médio ainda, e nem 2 anos atrás, quando a gente filmou, era realmente um filme de baixo orçamento. Claro que é um filme de baixo orçamento, considerando que você tem que gripar a câmera na roda gigante, você tem que, enfim, fechar a rua, você tem um elenco que vem de fora, você tem músicas do L7, etc, etc. Então, enfim. Lembrando que são mais de 600 postos de trabalho, não é isso, no filme? Isso. E muitas produtoras associadas também, né? Cinema, ali com a vídeo e tal. Emprego, né? Isso é muito importante a gente sempre falar. Né? Exato, né? A gente bota nos créditos justamente por isso. Todos os filmes que eu produzo terminam assim, porque acho que tem, né, para além da discussão de que a gente está formando público, que a gente está falando da identidade do país e tudo mais, acho que também tem muita gente, principalmente a galera do discurso de que cinema é bobeira, de que o dinheiro tem que ir para o hospital, o que quer que seja.
o cinema também emprega uma série de pessoas e uma série de lugares, né? Então até os bares de Mesquita em volta, a farmácia que vira locação, a pessoa que trabalha na bilheteria do cinema, enfim, os eletricistas, os maquinistas, os maquiadores, os diretores, os produtores, é muita gente. Eu achei um filme milionário. Eu tive um conforto de verdade, assim, fui bem confortável. Eu também. Claro, Eu quase morri, mas tudo bem. claro que eu tive que cortar 10 páginas do roteiro assim, antes de filmar, né? Falou, o filme não tá cabendo. Foi aquela cena lá também que tu cortou também. Deixa quieto. Mas enfim, mas claro. Não, pior que eu vi essa cena. Eu vou falando, quem não pegou vai pegando. Eu falei, Luciano, mas tu quer como? Muito tempo? Mas um minuto tá bom? que não chegou lá em quanto tempo? Como é que faz? Faz muita careta? Geme muito? Né? Porque é meio curioso, né? É uma cena difícil. É difícil. Primeira punhetinha no cinema nacional a gente não esquece, né? Primeira de muitas. Essa é delicada, Agora. Mas, cara, eu tive um maior conforto, de verdade. Eu filmei bem, consegui tudo que eu queria, assim, sabe? De verdade, estou muito feliz por gostar desse filme. Quero fazer outros, assim, fico sonhando, assim, porque a gente faz também bem, acaba tornando um sonho. Mas não tinha cena do crente, respondendo não tinha. Porque eu lembro que, assim, quando eu fui... Acho que a primeira empresa que entrou foi a Globo Filmes, no filme. E tinham alguns nomes associados, que eu tinha que buscar com produto associado. O Fernando Meirelles, acho que o Cacá Diegues, o Guel Arraes e o Alvarenga, o Zé Alvarenga Júnior. Eu tenho uma relação com o Cacá Diegues muito profunda, de muito tempo. Então eu queria que o Cacá tivesse pela Globo Filmes, então acaba que tem também um lugar criativo, né? Eu me parece muito... Eu lembro que numa reunião que ele viu o filme, ele falou pra mim, cara, esse trem tem que ter um momento em silêncio. Ele só me falou isso. Pensa na sonoridade desse filme e tenta ter um momento em silêncio. E aí eu conversei com o montador, André Sampaio, ele ficou com essa frase e eu tenho que dar mérito a ele. Ele me apresentou essa ideia, eu falei, é isso, cara. Então assim, então veio depois o trem em silêncio. É o trem, né? O trem que leva. Veio depois, então é isso. Na montagem também você faz um outro filme. Muito bacana, muito bacana. É legal quando você lembra isso, que as pessoas questionam às vezes para onde que o cinema recebe muito. Tem gente que até hoje fala aí de Lei Rouanet, né, mamata, não sei o quê. E é muito difícil. A gente passou um período, principalmente aqui no Rio de Janeiro, terrível, com o governo anterior e com o Crivella, né, que colaborou pra caramba para a gente ir pro buraco. E com a pandemia, nós fomos os primeiros a fecharem e os últimos a abrirem. E até hoje a gente está trabalhando para botar o público de volta, que não é fácil, né? Lembrando que esse cinema aqui, a gente só exibe filme brasileiro, nós somos o maior exibidor de filmes brasileiros do mundo. Nós somos o maior aqui do Brasil. Aí o Léo não está mais aqui, não? Aí eu falava isso em tudo quanto era lugar, aí o Léo falou assim, pô, Deus, para de falar isso que já... mas por quê? Ele é mais barrista do que eu. Pô, se a gente é o maior do Brasil, nós somos do universo. Eu vou usar isso daí. Então, e é legal que o público aqui está levando no boca a boca, ajudando pra caramba. A gente sofre também porque aqui é uma ilha, nós estamos cercados por favelas de confronto. Aqui são favelas de confronto. Infelizmente, ali na nossa esquina, vocês vão ver, não faz segurança nossa, mas tem um caveirão. Vocês viram, né? Tem gente que fica assustada. Teve homenagem que chegou aqui. Sério, os meninos tinha dois ventiladores para eles ali dentro, comendo dantes. É assim, mas pô, isso atrapalha pra caramba, né? Porque pô, vem uma pessoa pro cinema dá de cara com aquilo da. Eu não. Então, a gente precisa se firmar e se reafirmar o tempo todo, né? A gente tem que fazer esse trabalhinho de formiguinha, resiliência, você usou a palavra resiliência, e o cinema brasileiro é isso daí, né? Senão a gente vai acostumar a falar que é só cíclico. O cinema brasileiro é cíclico. Então a gente tem que ir estruturando, está estruturando
né? Eu vi a vitrine começando e eu vejo hoje, pô, a vitrine ganhando prêmios lá fora, e fantástico isso, né? Isso dá um orgulho para a gente muito grande. Então a luta é conjunta, a luta de todos nós, né? Dos produtores, dos cineastas, dos atores e principalmente do público. Se não tiver público, o cinema não existe. Porque cinema é essa experiência aqui que a gente... É mentira o tempo todo. Cinema é mentira o tempo todo. A partir do momento que apaga essa luz, esse filme do Luciano, para mim, é uma mentira. Porque arte, para mim, é mentira. Eu costumo falar isso. Arte, para mim, é mentira. E o cinema é a arte que se utiliza de todas as artes, né? Então, para mim, o maior espaço de contação possíveis de mentiras é uma tela de cinema. Mas são mentiras que nos levam a refletir sobre as nossas verdades. E isso que é o barato, né? Então, já se identificaram ali com Baixada, com favela. Ah, a gente não tem um médico. Pô, aí você fala, eu nunca tinha pensado nisso, não. Olha só, eu rodo isso pra caramba, você sabe. Pô, lá a gente não tem ambulância. Caramba. Isso, não sabe. E nem ambulância com aquele motorista. Então isso também. Isso a gente está discutindo dentro de uma sala de cinema, né? E a hora que a gente fortalecer isso daqui, essa discussão na sala de cinema, a gente vai discutir no Congresso Nacional. Aí ganha peso, ganha outras cores, outros matizes. Mas, gente, Luciano, muito obrigado, cara. Show. Aliás, eu sou seu fã, não adianta nem eu só falar isso. Big, muito bom ver o teu amadurecimento, o crescimento, esse sucesso que você vem alcançando. Isso é maravilhoso. Bacana, a vitrine está aí com vocês. Magda, parabéns. A atriz que, porra, eu já estou com Alzheimer, batendo aqui, já está batendo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de vocês. E galera, muito obrigado, valeu. E fale para os amigos, daqui a pouco está entrando aí em cartaz, né? E nós estamos aqui com o Alto da Compadecida 2, o Ainda Estou Aqui, a gente está esticando. Ainda está aqui? Estamos esticando. Tomara que fique cada vez. E estamos com... Ainda não viu lá mesmo? Oi? Ainda está aqui mesmo? Tá. Venha. E estamos com o grande Luiz Melodia, que eu sou assim, amarrado. E o Melodia vem dos projetos de bandas culturais, aquela parada toda. E o Melodia era o grande príncipe das bandas culturais. Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado.